tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Jesus. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. O Senhor nos formou para que, através de nós, a imagem dele fosse refletida para aqueles que ainda não o conhecem. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem conforme a semelhança do Senhor. Não é pela característica física de ninguém, não é pela etnia, não é pelo tipo de cabelo, não é pela cor da pele, nada disso. Nem pela inteligência. Né? Não é porque você tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, ou porque você tem algum tipo de deficiência. O Senhor, Ele nos criou para sermos a imagem e semelhança dele pela capacidade da gente olhar para o outro e amar o outro, da gente olhar para o outro e se compadecer do outro, da gente interceder pela vida do outro, da gente ser luz na vida daqueles que se encontram em trevas. E é por isso que o Senhor nos chama, para que a gente possa ser um espelho dele. Tem noção disso, irmãos Jorge? Você ser um espelho do Senhor. As pessoas olhar para você e não ver a imagem do Jorge, mas ver Deus através do Jorge. Né? O espelho normal a gente olha e vê a nossa imagem refletida. Mas o espelho espiritual, as pessoas olham para nós e vê a imagem do Senhor. Vê muito mais além do que a Luciene. Porque se olhar para a Luciene, não vai dar certo. Se olhar para o Jorge, muito menos. Se olhar para o evangelista Jair, piorou ainda. Aí que o negócio fica muito pior. Mas se olhar e ver a imagem do Senhor em nós, o negócio fica bom. Aquele que está em trevas, a luz do Senhor chega para eles. Amém? Vamos estar louvando o hino 243, que é o hino, eu gosto muito desse hino para abertura de culto. 243. Gente, vocês que estão aí, vendo no ao vivo, quem vai assistir, esquenta não, porque aqui a igreja ainda não tem porta de vidro. Estou falando ainda porque nós vamos chegar nessa condição. Então vocês vão ouvir barulho de ônibus, vai ouvir moto, com escapamento aí, furado. Daqui a pouco começa a agonia. Vai ouvir gente passando pra lá e pra cá, mas glória a Deus por isso. Né, irmão Jorge? Hino 243, vamos lá. 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Aleluia. Luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos foi dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito com fogo lavra e enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, aleluia, os teus servos em todo o mundo.
Senhor abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Visita quem está enfermo, Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor leve a cura, Senhor, aqueles que se encontram enfermos fisicamente, os que se encontram enfermos emocionalmente, aqueles que têm sofrido da doença da alma, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm sido acometidos de algum tipo de enfermidade psíquica, psicológica, que o Senhor visite estes que se encontram moribundos, seja de ordem que for, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor leve a cura, Pai. Abençoa aos cordeirinhos, aleluia, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Esse louvor, ele fala de uma referência, ele faz uma referência, né? Dentro do reino animal, da ave, tenta chegar perto do ninho de uma ave, principalmente se ela acabou de chupar aquilo ali. Pode ser a ave da espécie que for. Você vai arrumar problema para a tua vida. Você não vai chegar perto daquele ninho. Seja águia ou seja galinha, tenta chegar perto, principalmente aqueles que acabaram de ser chocados. Você não vai chegar. E esse louvor fala desse cuidado extremo que o Senhor tem conosco. Você tem noção disso? E aí a pergunta que eu te faço nessa noite é a seguinte: para quê? E por quê? Se afligir, se perturbar, ou até mesmo pecar e dizer: Deus me esqueceu, Deus não está me vendo, olha aí, Jesus, tu não está vendo a minha aflição, não está vendo a situação difícil que eu estou passando? Rapaz, o cuidado de Deus contigo é muito maior do que qualquer ave que protege o seu ninho. É muito maior, vai muito além de qualquer animal aí, seja lá da fauna que exista, que é capaz de proteger seus filhotes. O cuidado do Senhor contigo vai muito além disso daí. Não é à toa que Ele deu o único filho dele por nós. Não é à toa que Deus compra a tua briga quando você está certo. Agora, se você estiver errado, resolva ter um problema com você. Deus é por isso que Ele é um Deus justo, amém? Vamos estar louvando aqui para a gente começar o nosso culto de ensino. Olha só, a gente está na série dos 10 mandamentos. Vamos estar falando aí do 6º mandamento, que fala do não matarás. E a gente falando aí do decálogo, né? A gente vai entrar nesse estudo aí do não matarás, né? O que a Bíblia fala pra gente? O que o Senhor nos instrui nisso daí, amém? Do cuidado que o Senhor tem quando aquele povo sai do Egito. Deus se preocupe em instruir eles, para que eles não vivessem de forma desordeira, né? Porque Deus, Ele defende a nossa causa, mas à medida que a gente está ali seguindo os parâmetros dele, amém? Vamos estar lá, voando. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Quantas vezes nós estamos assim? Lágrima nos olhos você ora, suplicando a Deus implora forças para sobreviver. E Jesus está lá do céu te olhando. O céu se move porque Deus atende. O teu choro Ele entende. Manda alguém te socorrer. E por você, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o
procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Eu nunca vi ninguém entrar numa disputa com Deus e sair vitorioso. Eu nunca vi alguém querer disputar com Deus e ser vitorioso. Presta atenção no que esse louvor está te falando. Quem arruma a briga contigo está arrumando com o Senhor. Mas para isso você precisa estar na posição que Ele quer. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Ele não te virou as costas. Creia em nome de Jesus. Você não pode acreditar no que o diabo fala para você. Onde está teu Deus? Asaf, em algum momento, ele se perturbou por causa disso. Que os ímpios falavam para ele: onde está o seu Deus? E as pessoas vão fazer esse questionamento mesmo. A gente precisa estar na posição de servos, de alguém que é guardado e cuidado pelo Senhor, de alguém que é protegido pelo Senhor, de alguém que os Deus, Ele entra na frente e fala: opa, esse daqui você não toca. E como o louvor fala, quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Toma posse em nome de Jesus. Você é a menina dos olhos do Senhor. E o cuidado que Ele tem por você vai além de qualquer afronta, de qualquer perseguição, de qualquer calúnia, de qualquer mentira, de qualquer coisa que alguém tente contra a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus, amém? Vamos estar entrando aqui em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 16. 13, perdão. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Lê aí pra gente aí, no Jorge. Quem tá falando? Lê aí pra gente aí, no versículo 13. Êxodo 20, 13. 20, 13. Isso. Ah, o povo tá te ouvindo aí. Não matarás, não adulterarás. Só isso aí, só isso aí. Só isso, não matarás. Não matarás. É interessante essa ordenança. Ó. Eu estou estudando para pregar com o brasileiro. Ô, glória! Glória! E é interessante o cuidado de Deus de trazer, né, as leis, as tábuas da lei, né, com as 10 e mais outras também, que ao 12 dá numa faixa, se eu não me engano, acho que é 213 ou 243 leis. Mas as primárias é essa daqui, essas 10 aqui. E aí a gente tem lá, olha, não terás outros deuses além de mim, o primeiro, não faz a escultura, né, de nada que tem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem escondido no céu, enfim, nem nas águas do mar, nem prestar culto a isso daí. Aí vem falando do terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. E tem muita gente que faz isso daí de uma forma muito assim, sem consciência. Uma hora a cobrança chega. E aí a gente tem o quarto, que é falar da guarda do sábado, do lembrar do sábado. Mas não no contexto da gente não fazer nada no sábado. Isso daí fala de um dia santo. A gente tira para se santificar, para a gente adorar o Senhor, para a gente também se resguardar, para a gente descansar, porque Deus tem esse cuidado. Deus cuida da gente de uma forma tão grandiosa que até no nosso descanso físico Ele fala: ei, respira, desacelera um pouco, vai renovar suas energias, vai buscar descanso para sua mente, para o seu corpo, para sua alma.
Quem muito se fadiga cansa a sua alma. E Deus, nesse quarto mandamento, ele fala disso também. Da santificação, do momento da separação, do momento da gente cultuar ele, do momento da gente do ajuntamento coletivo, que é o momento na igreja, do momento pessoal, individual, que é no seu lar, no seu trabalho, sei lá onde você estiver, você tirar aquele momento para falar com o Senhor, para meditar e ouvir. Né? Porque quem muito fala acaba não ouvindo. Ouvir o Senhor falar contigo, te instruir, te direcionar. E isso fala desse quarto mandamento, se resume em tudo. E o descanso final que a gente vai ter onde? Na eternidade. Né? E aí, o quarto mandamento fala disso. Vem o quinto mandamento, que fala da questão da honraria. E é o primeiro mandamento com promessa, que é o que? Honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Os seus dias se prolonguem na terra. E tem gente que acha que é só viver muitos dias. Não! Quando fala de dia prolongado, é a gente ter qualidade de vida. A gente viver de uma forma com qualidade, da gente viver de uma forma que a gente possa passar e as pessoas olharem pra gente e falar assim, aquele daria honra a mãe dele, aquele daria honra o pai dele, para que você que é pai, para que você que é mãe possa passar esse legado para os seus filhos. Quantos não são os casos de filhos que abandonam os seus pais? Quantos não são os casos de filhos que simplesmente colocam os seus pais num asilo, numa casa de repouso, porque já não querem mais ter que cuidar dos pais? Se lembra, você que está me ouvindo, que o seu pai e a sua mãe, geralmente é mais a mãe, era ela que acordava de madrugada para te amamentar. Era ela que acordava de madrugada para trocar sua fralda. E às vezes hoje tem pais que estão nessa situação de ter que usar fralda, todos nós. E o filho não quer trocar a mãe, a filha não quer. Cuidado, porque principalmente para você que é pai, para você que é mãe, cuidado com o que você está ensinando para os seus filhos, para a sua descendência. E a honraria, ela fala disso. E Deus, ele é tão tremendo, essa coisa da honraria com o pai e com a mãe, que ainda fala assim, ei, se você procede assim, você tem uma recompensa. E esse é o quinto mandamento, enfim. E nós vamos entrar no sexto mandamento, que é o não matarás. Israel é um povo que viveu mais ou menos 400 anos dentro do Egito como escravos, né? E no sistema escravagista, o escravo nada mais não era tido como pessoa. Até alguns anos atrás, falavam até que escravo nem alma tinha. Né? E quando a Bíblia nos ensina que nós somos o quê? Seres tricotômicos, temos corpo, alma e espírito. E a nossa alma é o quê? É o que a gente faz a gente pensar, é o que faz a gente sentir dor, ter sonhos, projetos. E é ela que Satanás quer para aprisionar eternamente com ele, mas aí a gente entra nessa situação num outro momento. Enfim, e Israel, ele viveu debaixo do açoite dos egípcios por muitos anos. E dentro desse sistema escravocrata, o escravo, como mera mercadoria, como mero objeto, era feito com ele o que bem entendesse, o que quisesse fazer o seu proprietário ou o feitor. Se matassem um escravo de chicotada, e a gente vive num país que a escravidão terminou tem 350 e poucos anos, 350 anos. E a gente vem de um país que a gente hoje ainda vivemos situações trabalhistas análogas à escravidão. E o escravo, quando ele não tinha direito a nada. Nada de comer, de beber, de vestir. E muitas das vezes eram mortos assim, ó, por nada. Qualquer motivo era motivo de pegar ele lá e matar o escravo, e não ia ter quem reclamasse aquilo dali. Não tinha legislação, não tinha esse negócio de constituição, não tinha quem defendesse o direito do escravo. E esse é o povo de Israel cresceu nisso daí, foram se multiplicando nisso. Deus vai lá, entra com providência, liberta o povo do Egito e tá o povo, ó, rumando para onde? Para a terra prometida. E aí o Senhor, ele vai trazendo esses ensinos e fala, olha, não mata. Por que isso, Senhor? Porque antes
lá atrás, mesmo sendo livres, aquele povo aprendeu uma cultura totalmente errada, de que a vida não valia nada. Às vezes, a vida do egípcio era muito mais valiosa do que de 100 escravos de um egípcio do que 100 escravos hebreus. E aí, mesmo sendo livre, aquele povo veio com aquele, vou falar na nossa linguagem, com aquela ranço do Egito. E o Senhor, ele instrui o povo, porque sabia o coração daquele povo ali. Sabia a maldade que teria no coração daquele povo, das disputas que teria, disputa por terra, disputa por isso, disputa por aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mata-se, porque anteriormente se matavam os israelitas hebreus sem nenhum tipo de consideração. E aí Deus fala assim: a vida do seu próximo é tão preciosa quanto a sua. A vida da criança, a vida do idoso, a vida da mulher, a vida do homem é tão preciosa quanto a sua. E aí o Senhor vem e traz esse mandamento. Não é nem um ensino ou uma opção, é um mandamento. Mandamento você não pode discutir, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão do matar nos dias atuais, né? No Brasil a gente tem lá as leis que regem a vida, que está dentro da Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, hoje conhecida como a Constituição de 88, e tem o Código Penal brasileiro também. Dentro da Constituição Federal, lá no artigo 5º, a gente vai falar do quê? Dos direitos primários e fundamentais. E fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. O que isso representa? Muitos anos depois, aqui veio chegar essa coisa da legislação. Mas o Senhor já vinha instruindo o povo lá atrás do como proceder com o outro. Porque o não matarás, ele vai muito além do só não pegar e dar um tiro em alguém, não dar uma facada em alguém. Fala da preservação da vida do outro. E a Constituição, ela fala isso. A Constituição brasileira, ela fala isso. Que a vida do outro, ela tem tanto valor quanto a sua. O direito de ir e vir do outro tem que ser respeitado como o seu. E os direitos e deveres coletivos e individuais falam disso. Eu tenho o meu direito pessoal de eu manifestar a minha crença, de eu não gostar disso, de eu não gostar daquilo, mas isso não me dá o direito de atacar ou de agredir alguém porque eu discordo daquela pessoa ali, né? E aí a gente vê essa coisa do direito de ir e vir, e a gente hoje está vivendo um mundo muito louco. Acabamos de ter agora um jogo Flamengo e Vasco. O Vasco ficou suspenso, a torcida organizada do Vasco ficou suspensa de estar presente nos estádios por 8 anos, por causa de problemas entre torcedores. A raça rubro-negra ficou suspensa acho que 4 ou 5 anos. Eu não me ligo muito bem em futebol, mas eu sei porque eu estava assistindo a reportagem hoje. E teve um homem que foi morto, um torcedor vascaíno que foi morto, não sei se foi paulada, não sei se foi pedrada, não sei, só sei que bateram na cabeça dele com alguma coisa, que o homem ficou com traumatismo craniano. Mas qual foi o resultado disso? Vocês que estão aí na internet ouvindo, né, pode comentar aí. Torcidas que se organizam para fazer algazarra, para fazer bagunça, porque não sabe respeitar o direito do outro de ir e vir. É gente que, em vez de ir curtir o futebol, torcer pro time que gosta, numa boa, vai para arrumar problema. E aí tá a família desse torcedor, infelizmente. Infelizmente, tem outros também que estão gravemente feridos, tá? Estão internados. E a família de alguém está chorando a perda. Porque alguém se colocou no direito, erradamente, de agredir o outro a tal ponto de levar à morte. Isso aí. E diante de Deus, isso é penalizado. Isso daí, diante de Deus, não é aceito, é abominável. Tanto que no livro de Apocalipse,
no capítulo 19, vai dizer que os homicidas não vão entrar no reino dos céus. Homicida é aquele que mata com a intenção de fazer. Então, em nome de Jesus Cristo, quando você pensar em ferir alguém, em você fazer algo contra a vida de alguém, pensa se você queria com você. Alguns dias atrás, entrando ainda nesse contexto do não matarás, uns dias não, deve ter uns 2 meses isso. Um motorista de ônibus, um cara que até então era um cidadão de bem, um trabalhador, sai de casa para trabalhar, se estressa com um passageiro, ele simplesmente passa por cima do passageiro. Ele atropela e passa por cima, a pessoa morreu não. Quantos anos, irmão Jorge? Eu estou falando irmão Jorge aqui porque é o nosso único irmão que tem aqui hoje. 65 anos que tinha. Então, 65 anos que o Senhor tinha. Que discutiu lá com o motorista. E as pessoas estão tão assim, com o nervo à flor da pele, que tudo é motivo de partir para briga, tudo é motivo de agressão, tudo é motivo de puxar a faca, tudo é motivo de puxar uma arma, quem anda armado. E aí a gente tem que pensar nessa questão aí do posse e porte de arma, porque não é todo mundo que tem equilíbrio emocional para estar andando armado. A verdade é essa. Tem muita gente aí que tem porte e posse, mas não tem equilíbrio emocional nenhum para estar andando armado, porque qualquer brigueiro vai lá estar dando tiro nos outros. E aí a gente vê esse caso desse motorista. Ele discute com o Senhor, não sei o que o Senhor falou para ele, mas ele simplesmente atropela o homem. Aquilo ali virou uma arma. Algo que era para ser um coletivo, um transporte coletivo, virou uma arma. Diz que ele não quis dar máscara. Isso aí, exatamente. O irmão Jorge me lembrou aqui. Por causa do uso de máscara. Que tinha que ter usado máscara, ele queria que o senhor entrasse, né? E detalhe, no Rio de Janeiro não é mais obrigatório o uso de máscara, é recomendado. Recomendação é uma coisa, obrigação é outra. Então, se o Estado facilitou, flexibilizou, né, o uso de máscara, quem é o motorista do ônibus para obrigar alguém? Então, pelo amor de Deus, né? E algo que, assim, culminou na morte de uma pessoa, o motorista foi preso e foi acusado, indiciado de homicídio doloso, quando ele teve a intenção de matar, né? E por algo fútil, que ainda piora a situação dele. Então, o não matarás, ele vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Porque se a gente for falar de homicídio culposo, é quando você não tem a intenção. Acontece uma briga, acontece uma situação, você empurra a pessoa, ela bate com a cabeça numa pedra, alguma coisa assim, você empurrou, mas não teve a intenção de fazer aquilo ali. Morreu. Aí eu te digo, o motorista de ônibus que fez do principal instrumento de trabalho dele como arma, ele teve a intenção de matar aquele homem, tanto que ele foi indiciado por homicídio doloso. Um motorista que pega um carro, que pega uma moto, que enche o pote de cerveja, bebe, alopra todas, sai por aí, mata alguém. Atropela e mata alguém. Em alguns casos, a legislação ela é meio corrompida. Mas, no geral, deveria ser o quê? Homicídio doloso. Porque uma vez que você bebe, você sabe que não vai ter pleno controle do seu corpo. Você pega um veículo e você sabe que se você não tem pleno controle do seu corpo, você pode perder o freio, você pode ficar com a visão turva, enfim, você pode acontecer várias coisas. Você atropela e mata alguém, você tem que assumir o risco daquilo dali. Você tem que pagar por aquilo ali. Né? E o artigo 121, quando fala do homicídio, ele fala que a pena máxima para quem mata alguém é 30 anos. Né? Hoje, agora, mudou para 40 anos, dependendo da situação. Porém, tem a reclusão, né, da pena e tal, tem redução quando a pessoa se comporta bem, enfim. Mas eu quero te dizer que você vai ser penalizado se você infringir a lei do Senhor e a lei dos homens. Né? Porque o Senhor, Ele olha para nós. E tem pessoas que se arrependem. O cara que saiu bêbado,
atropelou alguém, matou alguém, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar pelo erro dele. Mas ele se arrependeu. E se Jesus encontrar no coração dele arrependimento, preste atenção no que eu vou falar aqui para não ficar tendo duplo sentido. Tem que parar criminalmente na lei dos homens quem mata alguém porque quer. Bom, porém, se essa pessoa se arrepende, ela encontra a graça da parte de Deus. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus para com o ser humano e permite a este acesso à salvação por meio de Jesus Cristo. Não estou dizendo que você vai ser isento de ser responsabilizado por aquilo que você fez, por aquilo que você cometeu. Não é nada disso. A graça, ela não é conivência com o erro e nem o pecado de ninguém. Ela é oportunidade para a gente mudar de vida. Mas Deus, ele é tão justo que é. Ele vai permitir com que a gente pague pelas nossas ações, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Irmão Jorge, quer comentar alguma coisa? Tem certeza? Evangelista Jailton? Não, pode continuar. Pode continuar? A gente vai continuar falando aqui de um tema polêmico, do não matarás, tá? Porém, se a gente for para a Bíblia, a legalização do aborto, né? O movimento feminista, ele grita e levanta a bandeira da legalização do aborto, alegando a defesa de mulheres negras, pobres, que não têm condições financeiras e que muitas mulheres morrem em clínicas clandestinas, querendo que o aborto seja algo liberado, né, e que seja legalizado e realizado pelo SUS, de forma que se a mulher quiser, a hora que ela quiser, engravidou, não quero mais essa criança, vou lá e faço um aborto. Porém, a legislação brasileira, do artigo 124 ao 128, trata disso daí, do aborto. E é interessante que são 4 artigos, né? Para falar só desse tema aí. A legislação brasileira ela já tem as suas ressalvas quando se trata da questão do aborto. Primeiro, a mulher, quando ela é vítima de estupro, se ela, a mulher ou a criança, é vítima de estupro, engravidou, ela não quer e ela não é obrigada. E eu falo isso daqui sem medo de estar pecando, sem medo de estar errando. Ela não é obrigada a carregar na vida dela e no ventre dela uma criança que é vítima, que é consequência de um estupro. Tem pessoas, e isso daqui eu vou falar muito claro, que é uma coisa particular dela com Deus. Tem gente que consegue. Tenha filho, ama a criança, porque entende que aquela criança ali não tem culpa da monstruosidade que ela vivenciou, que ela sofreu. Então, ela permite que aquela criança abaixo de Deus vir ao mundo, porque ela entende que aquela criança não tem culpa daquela monstruosidade. Porém, tem mulheres que não entendem assim. E quem somos nós para julgá-las? Quem somos nós para apontar o dedo na cara dela e falar, olha, você é isso, você é aquilo, você tem que ter, você tem que ter. Você só vai ter condições de falar de uma determinada situação quando você passar por ela. É muito fácil. Eu vim com moralismo aqui, falar, não, você tem que ter, porque isso, porque aquilo, é bíblico, é bíblico. A Bíblia fala que antes de nós sermos gerados no bem, antes de sermos formados, o Senhor, Ele já nos conhecia. O Senhor já nos amava. Mas quem não tem esse entendimento, quem ainda não alcançou essa graça, não vai levar adiante. Aí pensa numa criança com 11 anos, 12 anos, 9 anos, tem meninas que menstruam a partir de 9 anos, é abusada sexualmente. Ela não tem nem estrutura no aparelho reprodutor dela para poder gerar uma criança. A gente teve, ano passado, o caso disso de uma menina que foi abusada com 11 anos de idade, lá no Rio Grande do Sul. A juíza não liberou o aborto. A família da menina queria que fosse feito. E a juíza falou que não ia liberar, não ia liberar, não ia liberar, não ia liberar. Aí
pressão popular e pela como que a grandiosidade que o caso se tomou, aí ela se sentiu pressionada a liberar a realização desse amor. Mas eu pergunto, será que em algum momento ela chamou essa criança para conversar? Será que em algum momento? E eu quero que você pense nisso daí. Você não precisa ser da área do direito, do serviço social, da saúde, nada disso. Você só precisa ser humano para se colocar no lugar do outro. Se fosse a sua filha, sua sobrinha, sua neta, tenta se colocar no lugar. Você imagina sua filha, sua neta, sua sobrinha sendo abusada com 9 anos, 11 anos de idade, engravida? Como que essa criança vai receber isso daí? E isso é uma reflexão que tem que ficar. A igreja ela não pode se eximir de falar dessas coisas. A igreja não pode fugir dessa responsabilidade. Nós viemos para ser anunciadores do Evangelho, para falar do Cristo que morreu na cruz e que vai vir nos buscar. Agora, a mulher que aborta porque quer, não foi vítima de nenhum tipo de estupro, nada disso, porque engravidou, transou sem responsabilidade. Estou falando abertamente aqui porque não tem criança aqui. Fez o que tinha que fazer sem responsabilidade, depois quer ir lá, vai lá e faz o aborto. E usando a justificativa, porque tem países que o aborto é liberado e não tem esse tipo de problema. Isso é mentira. Porque a mulher, quando ela faz o aborto, ela tem problemas psicológicos por causa daquilo dali. E muitas entram num quadro de depressão, às vezes irreversível. Elas dizem que segue com a vida, mas não segue porque aquilo dali marca a alma da mulher para sempre. E se não se arrepende, você é homicida. Você, homem, que obriga a sua mulher a fazer um aborto, você é homicida junto com ela. O cara que faz um aborto, ele é um homicida. E a Bíblia ela te diz que você não vai entrar no reino dos céus. Não vai, não tem lugar no céu para homicida. Para quem tem prazer em matar, para quem tem prazer em tirar a vida do outro. Tem pessoas que dizem que tem prazer em matar. Agora, pouco tempo esses dias, a gente viu aí a reportagem de quem? Do Pedrinho Matador. Ele se dizia o serial killer, que ele tinha uma tatuagem que escrito "mato por prazer". Ele saiu, da cadeia, ficou acho que 25 anos preso, se converteu. Eu acredito que ele tenha se convertido. E ele foi vítima. Alguém chegou aonde ele estava com a caneta no colo e pegaram ele e falaram assim para a pessoa que estava perto dele, as pessoas, a gente não tem nada com vocês, é com ele. Aí vocês podem me falar, ué, Luciene, mas se ele aceitou Jesus, ele se converteu e Deus deixou isso, Deus tratou ele. Ele foi tratado. Mas e as pessoas que ele destruiu a família? Teve gente que não foi tratada. Porque teve gente que achou que derramando o sangue dele estaria resolvendo o seu problema, mas não está. Porque na realidade aquilo dali vai assombrando a pessoa pro resto da vida dela. Vai assombrando a pessoa pro resto da vida dela. Eu não sei como que ele estava procedendo, eu não sei como é que ele era, eu não sei como é que era a mente dele. Não quero levantar aqui nenhuma situação. Ele se converteu, acho que escreveu um livro, ia gravar um filme, enfim, falando do que ele fez, que ele se arrependeu, enfim. Acredito que possa ter se arrependido sim, mas a gente precisa ter a consciência do seguinte: os nossos atos, o Senhor ele joga no mar do esquecimento. Mas e as pessoas que a gente fere lá atrás? Tem pessoas que não são tratadas, tem pessoas que não são saradas. Então por isso que a gente precisa pensar naquilo que nós fazemos com consciência. Nós precisamos ter cuidado, porque Jesus, na maioria das vezes, quando ele interpelava alguém acerca dos mandamentos, ele falava que os mandamentos se resumiam em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o amor ao próximo fala disso, de eu olhar para o outro e não fazer com o outro
aquilo que eu não gostaria de fazer comigo. Porque os primeiros 4 mandamentos, né? A gente fala do nosso relacionamento com Deus, que é o não ter outros deuses, não fazer imagens de escultura e prestar cultos a elas, não falar o nome do Senhor em vão, né? Falar da guarda do sábado. Esses 4 primeiros mandamentos falam de nós com Deus. Agora, esses 6 últimos falam do nosso relacionamento com o próximo. Fala do nosso relacionamento em família, do nosso relacionamento enquanto igreja, do nosso relacionamento na empresa que a gente trabalha, onde você estuda, do nosso relacionamento com os nossos vizinhos. Fala do nosso relacionamento enquanto cidadãos, enquanto pessoas que vivem numa sociedade. E isso fala de como conviver com qualidade com outras pessoas. Já ouviu o termo quando um não quer, dois não briga? Foi tema do Enem. Isso daí, o aumento, agora eu não sei, não lembro direito como é que estava lá escrito o tema. Mas foi falado da violência no trânsito. Há muito tempo já. Que o que tinha de gente, até hoje tem. Tinha de gente que deu uma arranhadinha no carro, deu uma amassadinha, deu uma encostada no carro. Às vezes um carro mais barato, encosta em alguém que tem um carro mais caro e a pessoa já se acha no direito de sair explodindo não sei o quê. E aí aquela brigaiada toda, daqui a pouco quando tu pensa que não, tá um puxando faca, tá um puxando madeira, aí tem um lá estirado, ou tem o outro lá. E quando não, a gente já viu inúmeros casos, né, de pessoas que eram agentes da segurança pública que podem andar armado, de dar tiro um no outro. Mas por quê? A falta do controle emocional, a falta de olhar para o outro e pensar, eu gostaria que ele fizesse isso comigo. Um tema muito relevante que tem sido falado muito é o feminicídio. E a igreja precisa falar disso. Quantas não são as mulheres que são espancadas por homens dentro de casa e vive aquele relacionamento ali, agressivo, abusivo, até que chega a hora da morte. E aí, o feminicídio de um tempo para cá que foi considerado como crime hediondo, porque até alguns anos atrás, se o homem matasse a mulher porque a mulher adulterou, traiu ele estava matando em defesa da honra dele. E aí? Como que a gente joga no ralo a vida do outro? Quantos não são os homens aí que acham que pode matar a mulher porque ela não quer mais se envolver com ele, não quer mais se relacionar com ele? Quantos não são os casos de homens que matam a mulher, matam os filhos, depois se matam? A gente acabou de ver agora o caso de uma vereadora muito nova, muito novinha mesmo. O rapaz mata ela e depois se suicida. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Para onde você está conduzindo a tua vida? Não é isso que Deus quer. Mulheres, em nome de Jesus, analisem com quem vocês estão se relacionando. Preste atenção quem você está levando para a sua vida e para a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, preste atenção. O seu amor, vou botar entre aspas, não pode ser o motivo da sua morte. Homens também, tem muita mulher aí que também, só a graça do Cordeiro de Deus. Mas a maioria dos casos é homens que matam mulheres porque se acham donos dessas mulheres. Porque se acham no direito de privar ela, o direito dela de ir e vir, de escolher os locais que ela vai trabalhar, os locais que vai estudar, e algumas das vezes são até proibidas de fazerem isso. Tudo porque não atentam para esse princípio do não matarás. Irmão, se a gente for falar do não matarás, a gente vai estender, enfim, de um jeito muito grande, porque é muito vasto. Parece uma coisa muito pequenininha. E aí, se a gente for falar também, a gente traz para os nossos governantes, né? Como assim, Luciano? O que os nossos governantes têm a ver com isso? A corrupção do governo faz faltar insumo no hospital. A corrupção do governo que a gente escolhe
faz faltar medicamento. Medicamentos esses que às vezes são essenciais para manter um paciente vivo. Quantas pessoas estão na fila do CIGEG esperando cirurgias, que é para melhorar a qualidade de vida ou dar a ela uma situação de subexistência. Tem noção do que é isso? É você viver de uma forma que não é digna, mas de uma forma um pouquinho melhorada. Mas, por que a fila do CIGEG está tão grande assim? Por que tem gente que está aí 10 anos esperando por uma cirurgia, por um exame? Por causa da corrupção. Porque o dinheiro que deveria ser investido na saúde não é. Muitos botam nos seus bolsos e ainda matam um monte de gente. Você político corrupto, você é homicida. Você é homicida. Porque quando você deveria gerenciar o recurso público para dar qualidade de vida na saúde para as pessoas, você desvia. E aí você é responsável pelas pessoas que morrem com câncer e que não dá tempo de fazer um tratamento, às vezes uma coisa simples. Às vezes um exame preventivo, para ver se a pessoa tem alguma doença mais agravada, que pode ser tratada quando descoberta no início, né? Mas vai piorando. Por quê? Às vezes ela não tem recursos financeiros para custear um tratamento particular, depende do serviço público, mas aí tem um político que é homicida. Nunca deu um tiro em ninguém, nunca pegou numa arma, nunca fala assim, olha, eu não tenho coragem de matar nenhuma formiga, mas mata uma população toda quando você desvia verbas públicas. E se a gente for falar desse não matarás, a gente vai se estender muita coisa mesmo. Então a gente vai parar por aqui. Amém? Agradeço a vocês que estão aí conosco aí. Deus te abençoe poderosamente. Semana que vem estamos de novo aqui falando do 7º mandamento: não adulterarás. Aí, ó, vamos dar continuidade nisso. Amém? Ô, glória! Aleluia!